Eu não sei o que que eu tenho, cara, hoje. Então tá. O que que acontece, pessoal? O meu sistema, a forma padrão para o meu sistema com raízes complexas, eu vou estabelecer aqui para vocês. Ó. Eu vou dizer que o g de s tem essa equação. Ó. S ao quadrado mais 2xi ômega ns. Pode ver, o denominador é exatamente a forma quadrática. Né? E aqui em cima eu vou dizer que é ômega n ao quadrado. Eu posso, já vou lembrar você, vou lembrar não, né? Vou colocar isso agora para não gerar problema no futuro. Eu posso escrever isso aqui como dessa maneira, ó. Dividir em cima e embaixo por ômega n ao quadrado. E aqui vem a mesma coisa. Ó. Vocês não estão me vendo enquanto eu estou falando. Né? E aqui vem a mesma coisa, pessoal, da resposta a raízes reais. Né? Essa forma aqui, eu penso nas divisões, só para deixar mais claro qual que é o ganho DC do meu sistema. Se eu tenho esse termo unitário, o numerador se torna o próprio ganho DC. Tá? Aqui, nessa forma, não. Né? Porque eu vou ter esse termo aqui independente que vai contar na produção para o ganho DC, né? Vai contar na resolução. Então, muitas vezes eu tenho que fazer compensações. Então, essa é uma forma um pouquinho mais vantajosa, no sentido que o ganho DC dessa equação independe do valor de ômega n. Embora plugar esse ômega n aqui ao quadrado tenha feito com que esse carinha também tenha ganho DC. Né? São literalmente a mesma equação. Só que é muito comum vocês encontrarem isso nos livros também, tá? Eu prefiro essa aqui, mas enfim, questão de preferência. Então, o que acontece? Se eu sei para esse sistema fator de amortecimento, Xi, que é o fator de amortecimento, se eu sei literalmente a localização dos polos e encontrei os parâmetros ômega n, Xi e ômega d, tá? Eu posso rapidamente esboçar a resposta dele. A resposta ao degrau desse infeliz aqui, e as deduções vocês encontram na bibliografia, tá, pessoal? Tanto nas apostilas, quanto no Dorff, no Ogata. Tá? Como eu falei, eu estou sendo bem mais pragmático aqui. Esse sistema ele vai responder segundo essa característica básica aqui. Ó. É a régua que eu falo, vira e mexe eu falo da régua. Né? O que acontece? Existem alguns parâmetros importantes para descrever essa resposta. Obviamente, o ganho DC do sistema vai ser aonde o sistema vai tender, né? Mas isso a gente já está careca de saber. Primeiro parâmetro fundamental é esse aqui, que é o tempo de acomodação. Pessoal, qual que era o tempo de acomodação para uma raiz E na lambda T que eu coloquei na aula passada? O tal dessa raiz era 1 sobre menos lambda, vocês se lembram? E o tempo de acomodação a gente definiu, isso aqui é por definição, 4 tal, significa que isso aqui é 4 sobre menos lambda. Né? O fato é o seguinte, essa exponencial, nessa resposta desse sistema, vai ser aquela exponencial com a parte real, que gera uma involtória monotônica que, se o sistema for estável, amortece a oscilação. Então, o meu tempo de estabilização está intimamente relacionado à parte real do polo, pessoal. Só depende da parte real. E a parte real dessa raiz é menos xi ômega n, então vai ficar menos com menos mais, então eu vou escrever isso já positivo, tá, pessoal? Tem que tomar cuidado, tá? Porque esse carinha aqui, ó, a parte real é menos xi ômega n. Então a raiz vai ser E na menos xi ômega n, menos com menos mais. Né? Só para lembrá-los. Tá? Então, segundos. Outra coisa que é importante, tempo de pico. Peak time. Lembrando que isso aqui é settling time, tempo de acomodação, tempo de estabilização. Tempo de pico ou peak time. Esse é o mais fácil de calcular. Π sobre ômega d. Segundos.
Então, o que significa isso, pessoal? O ômega D, ele tem ômega N na parada, ok? Mas também depende do fator de amortecimento. O ômega D é a parte imaginária da raiz, é só lembrar isso. Quanto maior a parte imaginária da raiz, menor o tempo de pico do sistema. Por isso que, se eu mudo o ômega N, ó, se eu mudo o ômega N, sem mexer o Xi, eu naturalmente tenho um sistema mais rápido, tanto no tempo de pico, quanto no tempo de estabilização, porque eu vou trazendo essa raiz cada vez mais afastada, né? Perceberam? Vocês têm que começar a encarar a raiz olhando ela no gráfico, de fato. Tá? E uma coisa interessante, tem muitos sistemas que têm um tempo de estabilização muito alto e um tempo de pico muito baixo. O que acontece com um sistema que tem TS elevado e TP baixo? Né? Que característica esse sistema vai ter? Eu quero que vocês me falem um pouquinho mais sobre isso. Ele vai ter uma oscilação ali, um comprimento de onda grande, assim, né? Elevado, mais ou menos. O comprimento de onda vai ser bem curto, na real, né? Ele vai ter uma oscilação muito grande perto do tempo que ele estabiliza. O que acontece? Em outras palavras, pessoal, se eu tenho um TP muito pequeno, ômega D é grande. Em relação a quem? Ao meu Psi ômega N, que é a parte real. Né? Então, sistemas que têm baixo TP e alto TS são sistemas que oscilam muito, com uma característica muito oscilatória. Eles vão responder assim, ó. Percebam que o TP é curto, mas o TS é longo, né? Demora para estabilizar, mas é um sistema rápido ao mesmo tempo. Percebam que eu tenho que diferenciar agora tempo de estabilização e tempo de pico. Por isso que eu tenho que diferenciar. Um sistema rápido de segunda ordem não quer dizer que seja um sistema que estabilize rápido. Né? Pensa só, né? Se o meu objetivo é chegar na referência aqui de 10 volts, esse sistema não chega rápido? Chega, ele vai muito rápido lá, né? Só que o problema é que ele vai demais, ele tem uma resposta muito forte. Se isso aqui é um braço robótico, falando em sistemas robotizados, eu comando ele para ir lá em 10 centímetros, ele faz assim, pô, daí não vai, daí não rola, né, cara? Se for um laser, imagina só, e dispara o laser. Pô, cara, fiz um estrago na peça, né? Muitas vezes é preferível um sistema que tenha um tempo de um sistema um pouco mais lento, mas que o tempo de estabilização seja um pouco mais rápido. É uma coisa meio estranha isso aqui, mas a gente vai começar a compreender um pouquinho melhor. Tá? Então eu tenho tempo de estabilização, tempo de pico, né? Eu tenho o que a gente chama de máxima sobrepassagem ou máximo sobresinal. Tá? O sobresinal do sistema, tá? Óbvio que ele vai ser sempre uma grandeza relacionada com o valor que o sistema estabiliza, é uma percentagem, né? Ou porcentagem, nunca sei como é que se fala, tá? Mas o sobresinal em porcentagem, na verdade, não é em porcentagem, tá? Em porcentagem tem que fazer vezes 100, né? Mas o MP eu calculo com uma formuleta bem chata, tá? É E na menos π Xi sobre raiz de 1 menos Xi ao quadrado. Na verdade, não é assim tão complicado. Né? Para encontrar o tempo de pico, né, a dedução do tempo de pico é literalmente encontrar o valor máximo da resposta. Né? Então, os livros, o que eles fazem? Eles encontram a resposta analiticamente desse sistema, derivam, obviamente, para encontrar o valor máximo. Né? Esse é o tempo de pico. Substituem o tempo de pico na resposta para ter o máximo sobresinal em relação ao valor de regime,
né? Então são coisas que eu não vou deduzir, mas que não são assim absurdas de serem obtidas. Uma coisa que vocês têm que notar, que o máximo sobre sinal, ele só é função do fator de amortecimento. Por isso que é importante eu saber esses valores do sistema, entende? Porque eles influem diretamente no shape, na cara da resposta. Então, ó, se eu traçar MP em função do fator de amortecimento, eu vou ter uma curva que faz isso aqui, ó. Mais ou menos, né? Para um baixo fator de amortecimento, eu tenho o máximo sobre sinal que pode acontecer. O máximo sobre sinal que pode acontecer é 100%, tá? Para fator de amortecimento nulo. Tá? Significa o quê? Que o carinha passa 100% do valor de regime, volta e passa 100, ele vai oscilar para sempre, tá, pessoal? Tá? Existe também o conceito de tempo de subida, né? Que vai mudar de bibliografia para bibliografia, que fique claro. Né? O tempo de subida, alguns consideram que é o primeiro tempo que ele ultrapassa o valor de regime. Né? Tem alguns que consideram que é o tempo que ele vai de 0,1% até 90% do valor de regime. Também é uma definição que vocês vão encontrar por aí. O fato é que o tempo de subida, né, esse tempo que o sistema leva para subir, né, ele é função de ômega D. Né? Quanto maior, de ômega N, desculpa, quanto maior o ômega N do meu sistema, ou seja, quanto maior a frequência de ressonância, por mais estranho que isso possa parecer, mais rápido o sistema vai subir. Tem no formulário uma fórmula para o TP, que envolve todo mundo que está aqui, envolve o Xi, envolve o ômega N, tá? Envolve o ômega D, se não me engano, na real. Mas eu acho que é uma coisa acessória, né? Porque só com o TP e com o TS e o MP, que não é absoluto, lembrem-se que o MP é uma porcentagem, tá? Com esses 3 parâmetros eu consigo descrever bem uma resposta de segunda ordem, pelo menos na minha opinião. Tá? Essa é o suficiente. O que eu quero que vocês entendam agora é como que a alteração desses parâmetros afeta a resposta do sistema. Né? E para mostrar isso, eu vou mostrar um videozinho para vocês que eu fiz há bastante tempo. Segunda ordem eu botei, será? Olha só isso aqui, ó, pessoal. Deixa eu aumentar aqui. Ó. Todo mundo está conseguindo acompanhar bem a imagem? Sim. Tá? Então, o que eu fiz? Eu fiz esse videozinho faz um tempão, né, para ilustrar como que a alteração na localização das raízes interfere direto aqui na resposta. Ó. Então, nesse caso, o meu sistema tem 2 raízes reais. Tá? É o caso limite em que o fator de amortecimento é 1. Xi é igual a 1, nesse caso. Pergunta para vocês, quanto é que vale o ômega N desse sisteminha aqui? Olhando a localização das raízes. Quem me diz? Vale 0, né? Não tem oscilação. Não, ele ainda menos tem ômega 10? N. É 10, não é menos 10. Porque o ômega N é o que do polo? O módulo. O módulo? É O módulo, módulo. certo. Então é a distância, né, para as raízes complexas é a distância de qualquer um deles até a origem. Para raízes reais é uma coisa mais complexa, né? Na verdade, esse ômega N vai ser, se eu não me engano, uma média ponderada ou a média geométrica, se eu não me engano, da localização das raízes. Mas enfim, mais interessante é que vocês saibam usar isso para raízes complexas. Então, nesse primeiro momento, eu vou fazer as raízes percorrerem um círculo com amplitude de 10. E lembrem-se que ômega N é 10 radianos por segundo, tá? Eu posso até pensar na frequência natural, mas daí eu tenho que manipular e lembrar da divisão por 2π. Divisão por 2π. Mas enfim, então o que eu vou fazer? Ó? Quem que eu estou mexendo, qual que é os parâmetros da resposta que desse polo eu estou mexendo
quando eu caminho com esses polos no círculo com raio 10. O Xi e o ômega D. Na verdade, eu estou mexendo só o Xi, né? O ômega D e a parte real, eles seguem o valor do Xi. Pensando só em ômega N, em fator de amortecimento, eu só estou mexendo no fator de amortecimento. Mas, sim, perfeito. Né? O Dondoni? Não? É o Dondoni. O Dondoni percebeu na hora. Eu estou mexendo a parte real e estou mexendo quem? A parte imaginária. Então, eu vou estar afetando um monte de coisa aqui, né? Conforme esse polo vai subindo, o tempo de pico vai diminuir. E conforme esse polo vai se encaminhando em direção ao semiplano direito, o que vai acontecer com o tempo de estabilização? Vai aumentar. Né? Consequentemente, o que vai acontecer? A cara da resposta vai parecer muito mais oscilatória, pessoal. Esse sistema praticamente não oscila. Mas, conforme eu vou aumentando o Xi, ó, o que está acontecendo? Ó? O sistema ele já está com uma cara totalmente oscilatória aqui, né? Demora, ele parece a régua, né? Que ela demora para estabilizar. Por quê? Porque o tempo de estabilização ele é baixo aqui, ele é alto, perdão, e o tempo de pico ele está no valor bem perto do valor mínimo. Inclusive, eu vou deixa eu parar num lugar aqui. Ó. Tá? Se eu estou aqui, né? Olhando a localização dos polos, eu posso perceber que a parte real é menos 2. Consequentemente, o tempo de acomodação vai ser 4 sobre 2, 2 segundos. Percebam como bateu. Ó. O professor, eu ainda tem uma oscilação aqui, cara. Tá, mas é pouco. Daí a gente entra naquela seara lá do filosófico. Né? Tá, esse carinha nunca vai parar de oscilar. Né? Se eu pensar em 5 constantes de tempo, daí eu pego a estabilização aqui em 2,5, né? Mas a gente vai usar como padrão 4 constantes de tempo. Tá? Se eu olhar o ômega D está muito próximo de 10. Vamos arredondar para 10, né? Então o tempo de pico vai ser π sobre 10, que é 0,31, né? Então se eu olhar o tempo do pico aqui, ó, porra! Foi reto, até eu me impressionei com esse negócio, né? Se vocês olharem o tempo que acontece o pico, vocês vão ver que vai casar com um π sobre 10. Né? Não é coincidência, né? Essas equações elas estão aí para nos ajudar. Mas eu não quero que vocês decorem isso. Vocês têm que estabelecer relações bem claras. Se aumenta o ômega D, o que acontece? Ah, se eu diminuo a parte real do polo, tá, o que vai acontecer? Ah, não, mas esse carinha tem um sobressinal alto, por quê? Porque o Xi dele é baixo. Então vocês têm que saber muito mais isso do que decorar as fórmulas, porque não precisa decorar essas fórmulas. Então, o que vai acontecer? Ó, vou liberar. Era para estar liberando aqui. Opa! Na verdade, eu não consegui, né? Queria parar ele bem em cima do eixo imaginário. Se ele tivesse bem em cima do eixo imaginário, esse carinha ia ser uma senoide pura, com offset, tudo bem, mas ia ser uma senoide. Ele ia oscilar para sempre. Tá? Eu vou voltar um pouco, ó. E agora o que eu vou fazer? Ó? Eu vou mexer os polos nessas retas. Quem que eu estou mudando do polo? Módulo. O módulo. E eu mantenho Xi inalterado. Então percebam que mantendo Xi inalterado e mexendo esse polo, diminuindo o ômega N, vocês vão ver que o efeito é literalmente de uma compressão, uma expansão, perdão, no tempo. A resposta não vai mudar de cara, ela vai parecer só expandida, quer ver? Ó. Tá vendo que é idêntica, é igual, essa merda é igual, só tá expandida. Por quê? Porque eu diminuí a minha frequência natural do sistema, eu tornei o sistema mais lento como um todo. Bom deixar claro isso. O que eu vou fazer agora? Eu vou mexer nas raízes em linhas horizontais. Em linhas horizontais eu mantenho o ômega D inalterado, que é a parte imaginária. Tá? Consequentemente, vocês vão perceber que o tempo de pico não vai mudar. Mas o sistema, como eu estou trazendo as raízes mais para a esquerda,
vocês vão ver que mesmo o tempo de pico não mudando, esse sistema ele começa a estabilizar mais rápido. Ele começa a ter uma cara menos oscilatória. Por quê? Porque também o fator de amortecimento está aumentando, que é o ângulo aqui, né? Não esqueçam que o fator de amortecimento está ligado a esse ângulo aqui, né? Uou! Né? Observe. Ah, peraí, sempre que eu escrevo, daí agora tem que sair. Ah! Olha só. Perceberam? Até o ponto que essa resposta é uma resposta muitas vezes aceitável para sistemas de controle, né? Esse carinha aqui tem menos de 10% de sobressinal, ó. Ele estabiliza em 1 e o pico aqui acontece em 1.1 praticamente, né? Mas enfim. Continuo, ó, e agora eu vou mexer na parte imaginária só, deixando a parte real inalterada. E daí vocês vão ver que o tempo de estabilização não vai mudar, ó. O sistema sempre estabiliza no mesmo instante de tempo. Só que ele estabiliza, com certeza, com características bem diferentes, né? Porque eu estou mudando aqui o fator de amortecimento, estou mudando, consequentemente, ômega D e ômega N também, tá? Compreenderam como esses parâmetros eles afetam a resposta, pessoal? Onde é que tá? Sim, deu para entender. É bem tranquilo, né? Na apostila, essa apostila, se eu não me engano, eu me superei nela, né? Ela está super completa. Eu quero que vocês tenham uma estudada com bastante calma na apostila e já se adiantem em algumas coisas da próxima aula, tá? O que a gente vai falar na próxima aula? A gente vai falar sobre dominância de polos e na outra aula a gente vai falar sobre o efeito dos zeros, tá? Tá tudo nessa apostila, se não me engano, aula 5. Né? E eu quero que vocês deem uma estudada. Eu não vou deixar nenhum exercício para vocês agora. Eu vou retomar todo esse assunto na próxima aula, já preparando vocês para a dominância de polos e para exercícios mais complicados. Beleza, pessoal? Beleza, professor. Beleza, Renan. Valeu, galerinha. Fiquem bem aí. Aquele abraço. Eita, Renan. Um abraço, Valeu. boa noite. Bom descanso, cara. Tá até